Paz seja convosco. Tudo bem com vocês, família? Espero que sim. Eu vou te convidar para você participar comigo de um desafio de 10 dias para gerar uma transformação em alguma área da sua vida que você sonha em obter resultado. Acompanha comigo a leitura no livro de Daniel e a partir de haver um entendimento no seu coração através dessa leitura, eu te convido a participar de um desafio de 10 dias para que Deus gere um impacto, uma mudança no seu coração, uma transformação em alguma área que você necessita, que você sabe, assim, Pastor Júnior, eu necessito de um milagre, eu necessito de uma mudança, eu necessito de uma transformação em tal área da minha vida. Vem comigo, acompanha essa leitura agora, que após essa leitura eu vou compartilhar um segredo da parte de Deus para que realize a manifestação de um milagre que você necessita. Bora lá! A nossa meditação está no livro de Daniel. Vou ler do capítulo 1, versículo do 1 adiante, está escrito assim, ó. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Então, nesse versículo 3 aqui, ó, disse o rei a Aspenaz, ele disse ao chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, né, uma comida especial para cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 que vão se destacar. Observe. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, foi mudado o nome de Ananias para Sadraque, e a Misael o de Mesaque, o nome de Misael mudou para Mesaque, e a Azarias o de Abdinego. Azarias se tornou então Abdinego. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, então mudou o nome deles. Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Então Daniel, ele decidiu em seu coração a não se contaminar, não consumir aquela comida que era oferecida para eles, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Versículo 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, né? No caso, ele tinha medo do rei, o senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Então, qual que é a ideia aqui do chefe dos eunucos?
Daniel decidiu a não se contaminar, não comer daquela mesma comida que estavam servindo a eles, uma comida diferenciada, chamada aqui como manjares, como vinhos e outras coisas. Então, o chefe dos eunucos, ele ficou com medo, tipo, o que você está fazendo, Daniel? Vamos imaginar o contexto daquela época. Você não vai comer desse alimento. Imagina quando o rei vê o seu semblante, o seu rosto que está diferente dos outros, né? Ao ver dele, tipo assim, você estaria ou ficaria com o semblante de forma caída, triste, chateado, né? Então, naquele período de preparação de 3 anos, eles eram alimentados com aquelas iguarias. Veja aqui, ó. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei, o chefe dos eunucos, né? A todo momento ele estava preocupado também com a integridade dele, ou o que o rei poderia fazer com ele, sabendo que Daniel e os outros não estavam se alimentando corretamente com as iguarias ali, com aqueles manjares que o rei lhes oferecia. Versículo 11. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, a Ananias e a Misael e a Azarias. Olha só, a sugestão que Daniel dá, ó. Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e a água a beber. Então Daniel, ele dá uma sugestão ao chefe dos eunucos, aquele que estava a tomar cuidado de todos aqueles jovens, né? Imagino eu, né? Poderia ser 50, 100 jovens, 150 jovens ou mais jovens escolhidos para servir no palácio do rei, né? Naquela preparação de 3 anos, sendo que Daniel, ele tomou um desejo no seu coração, ele decidiu, né? Não contaminar-se com aquela iguaria. Mas o chefe dos eunucos ficou muito preocupado. Isso aqui é uma reflexão que eu estou compartilhando com vocês. Então, o que o chefe dos eunucos ele fala? Tipo assim, imagine só o que possa acontecer comigo, Daniel, se você não seguir essa orientação que eu estou te mandando, se você não consumir esses alimentos igual aos outros. Aí Daniel falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um experimento, vamos gerar uma experiência nova, ó. Experimenta você, tipo assim, você nos deixar há 10 dias eu fazer um teste, porque eu não vou consumir esses alimentos, pelo contrário, eu vou consumir apenas legumes e água. Ó, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo-se no que nos deem legumes a comer e a água de beber. Então você vai ver, né, em outras traduções bíblicas, você verá, né? Aqui ele está falando assim, ó, então se veja diante de ti a nossa aparência, você vai olhar a nossa aparência, e a aparência dos jovens, ele fala no plural, tinha outros ali, ó, dos jovens que come a porção do manjar do rei, e conforme você ver, ou conforme vires, te hajas com os teus servos. Olha aqui o que diz no versículo 14 também, que é uma virada de chave, ó. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. Então o chefe dos eunucos permitiu que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, Daniel e seus 3 amigos, fizesse aquela experiência de 10 dias. Ó, e ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. Versículo 15. E ao fim dos 10 dias pereceram, ó, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Se atente no versículo 15 que eu vou ler novamente, ó. E ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Então quer dizer que quando terminou aqueles 10 dias de dieta, que era só com legumes e água, eles perceberam que o rosto, o semblante, o corpo, o pessoal ali, Daniel e seus 3 amigos, eles estavam com uma aparência melhor e eles estavam perceberam que estava diferente dos outros, né? Os outros estavam mais gordinhos do que todos os jovens que comiam porção dos manjares do rei. Então mostra claramente que a experiência que ele fez ali, que ele realizou, Daniel ali de 10 dias, né? Daniel poderia ser até mesmo o primeiro nutricionista daquela época, porque foi até
a forma de ele enxergar aquela possibilidade de mudança, né? Creio eu ali, como um experimento novo, e o eunuco jamais imaginou que aquilo poderia acontecer. E olha o que o eunuco fez após Daniel realizar aquela experiência. Versículo 16. Desta sorte, o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava também legumes. Ó. Então, após ele perceber o que aconteceu com Daniel e seus 3 amigos, ele mudou o eunuco, que era chefe do pessoal ali, ele mudou a dieta de todos, começou a seguir a orientação de Daniel, que teve resultado. Ele experimentou, viu que deu certo naquela experiência de 10 dias. Após ele realizar aquela experiência, ele viu que aquela mudança realmente foi visível. Ele fez com que todas as pessoas fizessem como Daniel. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. É um cara diferenciado. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel. Não havia ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, e em toda matéria de sabedoria e inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas. Então o rei testou eles, fez vários tipos de perguntas, e ele fala que em toda sabedoria e inteligência os achou 10 vezes mais doutos, mais inteligentes, mais espertos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel estava até ao 1º ano do rei Sírio. Olha, vou reforçar com vocês, meu amigo, versículo 14 e 15, ó. E ele conveio nisso, e os experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Família, da mesma forma que Daniel e os seus 3 amigos realizaram um feito inédito, tomou uma atitude de não se contaminar com os manjares do rei, não se contaminar com aquelas iguarias e testar algo novo, eu te convido a realizar comigo um desafio de 10 dias. Então eu estou te convidando a realizar comigo, partir para um desafio de 10 dias, testar alguma área da sua vida que você sabe que necessita de uma mudança, você já percebeu isso e sabe que está te incomodando. De repente é um vício em um jogo, de repente é um palavrão que sai da sua boca diante de uma raiva, diante de uma explosão, diante de alguma chateação. De repente você tem muitos problemas no trânsito que te chateia e acaba com o seu dia. De repente é uma área que você sabe que necessita de uma dieta para você melhorar a sua questão de saúde. De repente é algo de uma questão familiar que você necessita mudar o seu comportamento, a forma de lidar com aquela pessoa. De repente é algo que você necessita de um milagre. De repente você não tem o hábito de orar e você pode partir desse hábito que a gente vai iniciar em 10 dias. Você que não era acostumado a ler a Bíblia, começava a ler a Bíblia, dava sono, não tinha desejo nenhum. Te convido aí a partir de 5 minutinhos por dia, seja de manhã, à tarde, à noite, um desafio de 10 dias para você criar esse hábito com você de leitura da palavra. De repente você não era acostumado a orar, mas você pode começar hoje, iniciando dia após dia, você começando a falar: Deus, está aqui o teu filho, está aqui a tua filha.
Eu não tenho o hábito de falar com o Senhor, mas a partir de hoje, nesse período de 10 dias, eu vou estar iniciando esse propósito. De repente, você nunca jejuou na sua vida. Você pode chegar assim, acordar de manhã e falar: Deus, a partir de hoje, pelo menos uma vez por semana, eu quero tirar um tempo de consagração, de jejum. Como que eu faço isso? Deus, faço uma oração agora, no poder que há no nome de Jesus, que o Senhor me ajude a mortificar desejos que não é da sua vontade em minha vida. Então eu vou abster de alimento, eu não vou comer nada nesse período de manhã e só vou entregar por volta de meio-dia ou 1 hora da tarde ou 2 horas da tarde. Qual que é a intenção? Para que minha carne, meu ser humano, minha carne em si, venha enfraquecer e o teu Santo Espírito, a força do teu poder, se aperfeiçoe em mim. Que o Senhor me fortaleça, que aumente a sensibilidade espiritual para que eu venha ouvir a sua voz, para que ela se torne mais audível, para que o Senhor venha usar pessoas, circunstâncias, situações para se conectar comigo, falar de uma forma que eu venha entender os teus desejos, os teus anseios, para que eu possa entender os teus sonhos, o teu projeto na minha vida, para que o Senhor venha ativar aquela área ministerial que eu sei que o Senhor tem para minha vida, porém eu estou com dificuldade de romper aquela área. De repente é um vício que está atrapalhando a sua vida de crescer naquela área. De repente é alguma área na empresa que você sonha conquistar. Você precisa abdicar tempo. Então eu te convido a um período de 10 dias. 10 dias, assim como Daniel tomou uma atitude de 10 dias, ele manter uma frequência em tomar uma atitude, no caso dele foi de um alimento. De repente é uma área de exercício físico que você necessita para melhorar a sua saúde. Eu odeio academia, eu odeio qualquer área de esporte. Comece hoje, num período de 10 dias, comece do pouquinho, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos por dia. Seja de manhã, à tarde ou à noite. Seja aí um sonho, uma área que você precisa realizar um curso, para se profissionalizar. Júnior, toda vez que eu começo a ler um livro, eu começo um curso, eu paro. 10 dias para você tomar uma iniciativa e perseverar. E depois de 10 dias você vai testemunhar ou nesse vídeo, ou no Facebook, nas redes sociais, ou na sua igreja, na igreja que você faz parte, ou com um familiar, ou com um amigo de trabalho, falando que você participou dessa campanha de 10 dias para gerar uma mudança na sua vida. Eu te convido, da mesma forma que Daniel iniciou e terminou, ele fez um teste, ele experimentou, ele disse assim no versículo 14, olha só o que diz no versículo 14 aqui, ó. E ele veio nisso e experimentou 10 dias, ele fez um teste de 10 dias, versículo 15, e ao fim dos 10 dias pareceram aos seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os outros, mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Em outras versões dá a entender que eles estavam mais formosos, mais fortes, mais revigorados, diferenciados dos outros. E sabe o que o eunuco fez na Bíblia? Fala que adotou aquela ideia, aquela startup, aquele algo novo. De repente é um negócio, um projeto que você está tentando arrancar do papel faz tempo. Então planeja e escreve os últimos detalhes do seu projeto. Ore a Deus em 10 dias seguidos. Fala: Deus, está aqui diante do teu altar. Esse projeto, esse sonho, esse desejo, todo dia, 10 dias em seguida. E eu creio que vai ter um testemunho, um milagre de transformação, de mudança na sua vida que me segue nesse canal, na mudança do seu ministério, na mudança na sua saúde, no seu crescimento, na questão de sabedoria. Então convido a você a entrar nesse desafio comigo de 10 dias. E após esses 10 dias, no último dia, você agradece a Deus por essa oportunidade, porque eu creio que um milagre, uma mudança, sinais, a manifestação do poder de Deus, do poder que há no nome de Jesus, vai se manifestar na sua vida, na minha vida. Eu creio em milagres, eu creio nas promessas de Deus, eu creio naquilo que a Bíblia diz. Então eu te convido comigo, compartilhe esse vídeo com alguém. De repente esse vídeo pode
gerar uma chave na cabeça dessa pessoa. E a partir desses 10 dias, após o término dos 10 dias, da mesma forma que houve com Daniel, as pessoas viram mudança na vida de Daniel, comparado com ele, com os outros que não seguiu essa dieta, que não seguiu praticamente essa atitude nova que necessita para gerar mudança na sua vida. Após os 10º dia, as pessoas virão. E eu profetizo na sua vida que se você crer, você verá a glória de Deus se manifestar. Em o nome de Jesus, eu te desejo uma ótima semana e te aguardo no 10º dia. Eu vou compartilhar também o meu testemunho nas redes sociais. Um forte abraço, beijo no coração e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo.